Amém. Nós estamos começando aqui o estudo de número 28, dando continuidade ao estudo sobre o Cristo encarnado. Nós já vimos nas últimas 2 semanas, aí, nas últimas 2 aulas, as funções do Cristo encarnado, né? A primeira delas como profeta, a segunda como sacerdote, e a última nós veremos ele como rei. Né? Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Estão tentando encontrar? Retorna nas próximas aulas, e nós podemos, você vai poder fazer uma revisão de tudo que nós temos visto até aqui. Amém? Eu vou pedir para o Ezequias orar por nós nessa noite, para nós podermos iniciar a nossa aula. Senhor Deus, Senhor amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, primeiramente, Senhor, por poder, Senhor, nos proporcionar esse momento, Senhor, na tua presença, Pai, por mais um estudo, meu Pai amado. Quero agradecer, Senhor, pela vida de cada um que aqui se encontra, Deus amado. Meu Deus, nos dê um estudo abençoado, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus amado, abrir nosso entendimento, Pai amado, e nos dar, Senhor amado, sabedoria, Senhor, para de maneira que possamos, Senhor, aprender mais e mais de Ti, Pai. Senhor, essa é a minha oração, te peço e te agradeço nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Ezequias. Então, nós vamos dar continuidade hoje. Vou compartilhar com vocês aqui a apostila, inicialmente. Nós temos visto, no estudo de 28, né, as funções, né, do Cristo encarnado. Como eu já disse, né, nós já vimos nas últimas semanas o Cristo como profeta, falamos sobre como Jesus como profeta, né, ele tinha autoridade, né, não só como os profetas tinham, mas como o próprio Filho de Deus e Deus, e de que suas palavras se cumpriam, né, cada uma das suas palavras. Chegamos a olhar um pouco a questão do sermão escatológico de Cristo, né, em Mateus 24, sobre as coisas que haveriam de acontecer, tanto com o povo de Israel, quanto nos últimos tempos. Nós vimos, enfim, uma série de colocações, né, de como Deus se coloca, né, nesse aspecto, do ponto de vista da eternidade, né, dentro do seu plano de salvação para a humanidade, e de como isso foi revelado também ao longo do tempo. Né? Nós falamos um pouquinho aqui no sermão escatológico, dando os exemplos, né, sobre o templo, o tabernáculo que virou templo e que foi destruído, né, uma primeira vez, reconstruído e uma segunda vez destruído. E esse segundo templo era aquele que existia na época de Cristo. Enfim, a partir dali, nós estudamos como, por exemplo, o que estava contido no sermão escatológico de Mateus 24, Jesus falando sobre a destruição do templo, ele ocorreu com o general Tito, enfim, uma série de vamos dizer assim, né, de profecias, né, de palavras que o Senhor estabeleceu e que foram cumpridas ao longo aí dos anos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Cristo como sacerdote, né, e acaba que no final do dia acaba sempre casando com aquilo que a gente está estudando, né, ou trabalhando nos textos em relação a cartas para o Novo Mundo, né? Nem é proposital, mas Deus vai conduzindo e as coisas acabam se encaixando. E Hebreus, capítulo 5, é a base, né, disso tudo que nós vamos olhar hoje aqui e ver hoje em relação a Cristo como sacerdote. Né? O primeiro é da ordem de Melquisedeque, né, e a sua atuação como sacerdote. Mas vamos entender primeiro o que significa isso, a ordem, né, de Melquisedeque, e como é que nós podemos entender aquilo que está sendo falado. Vamos ler esse texto inicialmente. Eu vou pedir para que você já abra, alguém, por favor, me ajude hoje, abrindo em Hebreus. Nós vamos ler 5, 6 a 10, e o capítulo 6 de Hebreus, no versículo 20. Vamos ler o capítulo 6 inteiro, certo? Fica mais fácil. E a gente vai começar a trabalhar esse texto. Acho que 6 e 7 a gente vai começar a trabalhar esse texto. Mas antes disso, seja bem-vindo, Léo. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo, né? Para que pudesse colocar para a gente, para que a gente começasse a entender, né? Uma série do Bible Project, né? Eu sempre trago aqui os vídeos deles, falando sobre o sacerdócio, né? A questão dos sacerdotes bíblicos, né? Ou reais. E ele começa lá atrás dos sacerdotes reais no Éden, né? E aí falando um pouco sobre Adão e Eva, enfim, passa por Davi, vai falando sobre essa questão do sacerdócio real e de que como Cristo é o sacerdote perfeito, né? De como ele
oferece uma vez por todas o sacrifício. Eu vou deixar aqui o vídeo e vou compartilhar com vocês, que acho que vai dar uma boa visão para a gente poder entender. Eu só preciso que vocês confirmem para mim se vocês têm áudio, tá? Tema do sacerdote real na Bíblia. Começamos com Adão e Eva. Amém. Então eu vou colocar aqui e a gente vai assistir esse vídeo que fala sobre o sacerdote real, Jesus, o rei sacerdote, né? E como ele estabelece essa função, né, que a gente está estudando do Cristo encarnado como profeta, sacerdote e rei. Vou dar o play aqui e retorno no final. Temos explorado o tema do sacerdote real na Bíblia. Começamos com Adão e Eva, chamados para representar Deus e reinar como imagem dele sobre a criação. Reinar e representar Deus. Essa é a função ideal de um sacerdote real. Mas, tragicamente, os humanos são enganados por uma criatura e abandonam sua vocação, sendo exilados do Éden e enchendo o mundo de violência. Mas nem tudo está perdido. Deus promete que um dos descendentes deles virá para intervir em seu nome e restaurar as bênçãos do Éden. Um novo sacerdote para restaurar aqueles que falharam. Ele ferirá esse enganador, mas será ferido por ele. Ele é como um sacerdote real que se torna um sacrifício. Ao longo da história de Israel, Deus elege muitas pessoas que poderiam ter sido sacerdotes reais, como Abraão, Moisés e Davi. E todos falham, mas suas histórias apontam para frente, antecipando o sacerdote real definitivo. E isso nos leva a Jesus. Na época dele, o povo de Israel era governado pelo Império Romano, mas também por seus próprios sacerdotes, incluindo o sumo sacerdote que trabalhava no Templo de Jerusalém. O sumo sacerdote era o único que podia entrar no espaço mais sagrado, que era separado por uma cortina grossa bordada com imagens de querubins. E o sumo sacerdote, nessa época, era um homem chamado Caifás. Ele é quem atualmente representa o povo diante de Deus. E então chega Jesus. E quando somos apresentados a Jesus, ele está fora de Jerusalém, sendo batizado no Rio Jordão. Os céus se abrem e Deus diz: "Você é meu filho, a quem eu amo. Em você tenho prazer." Essas palavras reúnem 3 declarações das escrituras hebraicas sobre o sacerdote real esperado, que seria o rei prometido por Deus, da linhagem de Davi. E também o filho amado, como Isaque foi para Abraão. E ele é o servo-rei sofredor de Isaías, que morre pelos pecados de seu povo. Esse batismo é como sua ordenação como sacerdote real. Certo. Então não é surpresa que depois Jesus comece a agir como um sacerdote. É mesmo, perdoando os pecados das pessoas ou restaurando pessoas impuras para que pudessem entrar no templo. Essas são as coisas que os sacerdotes que trabalhavam no templo de Jerusalém deveriam fazer. Mas Jesus está fazendo isso fora da autoridade deles. Então começam a vê-lo como uma ameaça. Então, isso leva a uma história em que Jesus sobe uma montanha alta com alguns amigos e ali ele é transformado. Ele começa a brilhar e suas roupas ficam totalmente brancas. Parece com a visão que Moisés teve do sumo sacerdote ideal. Sim, exatamente. Aqui Jesus está sendo revelado como o sacerdote real definitivo. E é aqui que Jesus decide ir a Jerusalém, mesmo sabendo que será morto. Depois, Jesus entra em Jerusalém e desafia a autoridade do sistema sacerdotal que dirigia o templo. Como quando ele entra e interrompe a venda de animais para sacrifícios. Essa é a sua forma de mostrar que ele é o sacerdote no comando. Depois perguntam a ele: "Quem você acha que é?" Jesus responde citando o Salmo 110 das Escrituras de Israel. Esse é o salmo em que o rei Davi fala de alguém que ele chama de meu Senhor, alguém maior do que ele e que reinará como sacerdote real. Jesus está afirmando que ele é esse sacerdote. Isso irrita os sacerdotes em Jerusalém. Então eles o prendem e o levam a julgamento diante de Caifás, o sumo sacerdote, que pergunta a Jesus: "Você é o ungido?" E o que ele quer dizer é: você é o sacerdote real? Porque no momento essa é a minha função. Jesus responde citando novamente o Salmo 110. Eu sou, e você me verá reinando à direita de Deus. Mas na verdade estamos prestes a ver Jesus sendo morto. Como pode ser reinar como sumo sacerdote? Bem, lembre-se do padrão nas Escrituras de Israel, em que o sacerdote real se entrega em sacrifício. Jesus está dizendo que oferecer sua vida pelos outros é a maneira como subirá ao seu trono real.
Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou no meio. A presença da vida de Deus e as bênçãos do Éden, que ficavam protegidas e separadas, agora podem fluir do templo e encher toda a criação. E quando Jesus ressuscita dos mortos, ele aparece aos seus seguidores e os envia às nações. Para que compartilhem as boas novas de que ele é o rei e sacerdote que vai restaurar as bênçãos do Éden. Por isso, o apóstolo Paulo chama Jesus de um novo Adão. Ele nos convida de volta ao Éden para nos tornarmos como ele. Para assumirmos nossa vocação perdida como sacerdotes reais de Deus. Sim, e esse novo sacerdócio real, formado pelos seguidores de Jesus, é o que veremos a seguir. Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui, né? A gente tem tratado, né, sobre essa questão do sacerdócio real, né? De como Jesus, ele se faz... Era necessário que um homem exercesse esse sacerdócio diante de Deus, assim como foi concedido ao primeiro homem, Adão, que fosse sacerdote, que ministrasse, que ofertasse diante do Senhor, e que Adão, né, em conjunto com a sua esposa, acaba desperdiçando essa oportunidade por conta dos pecados e de tudo que, enfim, ocorreu ali no Éden, que, como nós já estudamos. Mas, a partir daquele momento, né, nós temos, de maneira clara, uma série de posições, né, de levantamentos, né, vamos dizer assim, de oportunizações da parte de Deus, para que outros seres humanos ocupassem esse local, né, propriamente dito. Então, nós vemos ali, por exemplo, diversas pessoas, né, vamos dizer assim, ao longo do tempo, meio que ocupando ou tentando minimamente ocupar essas posições. Entre eles, por exemplo, nós vimos o próprio Arão, né, que é levantado o primeiro sacerdote. Depois dele, nós temos um profeta de transição, né, que foi Samuel, que foi profeta, sacerdote e juiz, né, que se aproximava muito, ou apontava muito para a pessoa de Cristo, né, vamos colocar assim. Mas nós temos diversas oportunidade, vamos dizer assim, que é concedida a Deus ao longo de todo esse período, para que eles pudessem ocupar essa função, né, de servirem diante de Deus, né, de ofertarem diante de Deus, e cada um deles vai falhando sistematicamente e se torna não só necessário, como evidente a necessidade também, não só já era necessário desde o início, mas se torna evidente essa necessidade de que alguém precisaria vir para ocupar esse lugar, e que Isaías havia profetizado sobre, né, o servo sofredor, e Jesus vem para preencher justamente essa lacuna nesse momento, né? Ele vem para preencher justamente essa necessidade de um sacerdote que fosse alguém que ministrasse em santidade, né, da humanidade, que ministrasse em santidade diante de Deus e fizesse um sacrifício perfeito diante de Deus. E Jesus, por isso a necessidade de Jesus não ser somente 100% Deus, mas 100% homem, para cumprir todo esse, vamos dizer assim, esse ministério, né, de maneira muito clara. Eu vou compartilhar aqui. Sim. Então, nós vamos ver aqui, né, toda a... Vamos colocar assim... acho que é importante eu voltar aqui. Deixa eu... Estava tentando achar uma imagem. Acho que não vou conseguir agora. Então, nós temos falado aqui sobre essas últimas aulas, né, voltando às mesmas estruturas, né? Então, nós vimos ali o sermão profético, né, em relação a Mateus 24, né, sobre Jesus como profeta, e colocando ali toda a profecia. Falei um pouquinho sobre a linha do tempo, começando em Gênesis, indo até Apocalipse, né? E aí, dá estabelecimento aqui do tabernáculo, que vai evoluindo não, que vai caminhando no tempo até Davi, né, decidir fazer um templo para Deus, e Deus só permite que Salomão, seu filho, construa. Quando Roboão peca, que é o filho de Salomão, e o reinado se divide, né, nós falamos aqui, algumas tribos vão para o norte, outras ficam no sul, 2 delas, Judá e Benjamim, o restante, né, 9 tribos
mas na verdade 8 tribos, né? Mas 2 meia-tribos acabam indo para o norte e formam lá o Reino do Norte, que tinha a capital como Samaria. Já no Reino do Sul, a capital era Jerusalém. Esse norte cai 700 anos antes para a Síria e 500 anos antes de Cristo cai para a Babilônia, o Reino do Sul. E aí é destruído. O templo construído por Salomão é destruído, já na época de Daniel. E mais para frente, com a volta lá de Esdras e Neemias, né? Com a volta de Neemias, um segundo templo é construído, e é esse segundo templo que nós vemos aqui durante o ministério de Cristo, né? E Jesus está profetizando, né? Falando que não vai ser destruído o templo e tudo. Isso ocorre em 70, mais ou menos, depois de Cristo, com o general Tito fazendo cerco, que eu já falei aqui na semana passada, né? Sobre essa questão do cerco a Jerusalém, das mortes e tal. E aí a gente retorna aqui, né? Sempre presta atenção como a gente sempre tem o Novo Testamento apontando para Cristo, né? Perdão, o Novo Testamento falando de Cristo e o Antigo apontando para Cristo. Eu cheguei a tratar com vocês sobre a estrutura do arraial, né? Do tabernáculo. Então tinha um tabernáculo, você tinha pátio, o Santo dos Santos e o Santo Lugar, o Santíssimo, né? Onde era uma vez por ano entrava o sacerdote na presença de Deus, né? Para poder ofertar, né? Vamos dizer assim, diante do Senhor pelos pecados do povo. Isso tem uma série de implicações, né? E nós falamos sobre o sacerdote, que nós precisamos começar, né? A entender sobre o ministério de Cristo e sobre tudo que aconteceu em relação a estabelecimento do seu sacerdócio, né? Um dos textos, talvez, que seja bastante importante, a gente pode olhar, é o texto que está em Marcos, no capítulo 15, e eu já vou falar aqui, mas deixa eu procurar aqui uma imagem que vocês vão entender do tabernáculo. Então, quando nós estamos falando aqui, eu estou buscando uma imagem aqui do tabernáculo, para que a gente possa ter essa visão mais clara daquilo que é o ministério de Cristo. Eu tinha separado aqui, mas não sei explicar porquê, mas minha internet está lenta, acabou acho que fechando as abas aqui. Aqui vai ficar melhor para nós olhar. Então, o que a gente está estudando em termos peço desculpa, mas eu tinha separado aqui, só que acabou que fecharam as abas aqui, eu acabei perdendo o que eu tinha separado. Então, quando nós vemos aqui a questão do tabernáculo, era justamente aquilo que eu tinha desenhado lá atrás, né? Nós temos esse tabernáculo aqui, que era essa estrutura, né? Nós tínhamos aqui todos esses artefatos, e aqui vão várias informações importantes, por isso que eu estou tendo muita calma aqui em procurar, mesmo de a gente ter que esperar um pouquinho, por conta da importância, né, daquilo que nós precisamos entender, né, ou visualizar aqui em relação ao tabernáculo. Então, nós temos aqui essa estrutura. Então, isso daqui a gente está falando da saída, né, vamos dizer assim, da saída de Moisés do Egito com todo o povo de Israel. E a partir daí, né, Deus lá em Levíticos, ele estabelece, né, aquilo que seria a questão do tabernáculo. Então, como é que funciona essa estrutura, né, de maneira geral? Nós temos aqui toda essa parte que vocês estão vendo, elas são desmontadas, elas são móveis, né? Obviamente, o povo montava e desmontava isso para poder peregrinar no deserto, principalmente no período de 39 anos, de 40 anos, que eles foram subjugados a permanecer no deserto após a saída do Egito, por conta da murmuração e da dúvida que eles tiveram quando os espias vão até a Terra Prometida para observar. Então, aqui você tem toda essa estrutura que era móvel. Então, você tem, no lado aqui, o pátio, aqui nessa estrutura, e dentro aqui dessa estrutura, você tem aqui uma divisão, né, que a gente vai entender como sendo tanto o santo lugar, que era um local antes, né, ou anterior àquilo que era inicialmente, né, vamos colocar assim, esse aqui é muito bom, que era inicialmente o local onde o sacerdote adentrava, e você tinha um outro local
que era conhecido como o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, que é onde ficava a Arca da Aliança dentro dela, né, com as tábuas da lei, com a lei de Deus, e também com a vara de Arão, enfim, alguns artefatos ali dentro dela. Então, essa é a estrutura. Deixa eu ver até se a gente consegue visualizar aqui melhor. Dentro dessa estrutura. Então, aqui dentro daquela estrutura ali, era essa a divisão que a gente tinha, né? Então, você tinha uma entrada aqui do santo lugar, né? Eu estou falando daquela estrutura aqui menor, que está aqui embaixo na figura de baixo, dividida aqui, tá vendo? Aqui em cima tem uma colocação da estrutura como um todo. Então, você tem aqui o santo lugar, né? E aí com o castiçal, com a menorá, com a mesa, né? Com as ofertas, com o pão do propiciatório, enfim, uma série de questões aqui tem as explicações. E aqui você tinha o Santíssimo Lugar, que era dividido por uma cortina. Então, você tinha uma cortina aqui para entrar no Santo dos Santos e uma cortina, um véu, também para entrar no Santíssimo Lugar. E no Santíssimo ficava a Arca da Aliança. Então, eles sacrificavam aqui uma vez por ano o cordeiro. Esse sangue era levado para dentro da estrutura do Santo Lugar e somente o sumo sacerdote, uma única vez por ano, derramava o sangue, né, sobre o propiciatório, que é essa estrutura da arca aqui, deixa eu pegar aqui a arca. A estrutura da arca que tinha, né? Isso aqui está muito boa. Deixa eu pegar aqui. Que era onde você tinha, né? Na estrutura da arca, você tinha dois querubins, né? Dois anjos sobre ele. Isso, a tampa da arca, né? Aqui está bem claro. Na tampa da arca aqui, você tinha essa configuração, né? Então, dentro você tinha ali um pouco de maná, a vara de Arão, as leis, e em cima você tinha aqui onde era aspergido, né? O sangue era do cordeiro, era derramado, era aspergido uma única vez por ano pelos pecados do povo. Só que, então, peguem aqui da seguinte forma. Nós temos o sacrifício, nós temos o cordeiro, tudo apontando para Cristo, preste atenção. O Santíssimo Lugar, que é a presença de Deus, o sacrifício, o cordeiro, tudo apontando para Cristo. A aspersão do sangue, toda nessa estrutura, era simbólica, né, para apontar justamente para aquilo que era o plano da redenção de Deus, que era a oferta do seu filho como sacrifício, né, como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tudo era realizado de maneira simbólica nesse momento, mas apontava para o sacrifício de Cristo que haveria de vir. Então, quando nós olhamos aqui essas estruturas, né, e aqui que eu falei, tá vendo? As tribos, elas se colocavam, né, 3 de cada lado em torno dessa estrutura, elas ficavam dispostas mais ou menos dessa forma em torno do arraial, né? O arraial ficava colocado aqui dessa forma. E aí, como é que funcionava inicialmente, né? Quando Deus tira o povo do deserto, do Egito, né? Deus usa, né, obviamente, Moisés, mas também, né, ele usa o seu irmão Arão, certo? Então, por que eu quero destacar, e eu vou destacar aqui Arão nesse momento, né, para que a gente possa entender. Vou até colocar Arão aqui de uma cor diferente. Por que vou destacar Arão? Então, a partir de Arão e Moisés, nós já sabemos. Então, Deus tira o seu povo do Egito, usa Moisés como esse líder, né, como o profeta ali que tira o povo do Egito. Então, aqui nós temos um profeta, mas o sacerdote, Deus escolhe que seria Arão. E a partir daqui, né, nós temos, dentro dessa estrutura, algumas estruturas importantes para que nós entendamos daqui. Uma delas, a primeira é, Arão, ele teve 3 filhos, Coate. Esses eram os 3 filhos de Arão. E aí, o que Deus estabelece em Levítico? Deus
na verdade, quando Deus começa a dar a lei, né, ele diz o seguinte: primeiro, ele fala, olha, vocês são 12 tribos, vocês vão para a terra prometida. Então, você tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E vocês têm mais 6 tribos. 6, 7, 8, né? 8, 9, 10, 11, 12. Só que dessas tribos, tá? Dessas tribos, uma dessas tribos era dividida em 2, que seria a tribo de José, que era dividido, metade dela era a tribo de Manassés, e metade dela era a tribo de Efraim, que eram netos de Jacó, que Deus transforma em Israel. Então, você tinha uma divisão ali das duas tribos, das duas meia tribos. Não tem a tribo de José, e eles estão divididos dessa forma aqui. E aí Deus vai, né? Do meio, o que é importante nós entendermos? Então, isso tudo aqui, eles saem de uma única pessoa, eles saem de Jacó, que após Peniel, Deus muda o nome dele para Israel. Então, esse Jacó é Israel, e obviamente Jacó é filho de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando Deus separa essa família, né? E aí, isso, depois de eles irem para o Egito, eles ficam lá por 400 anos, mais ou menos, o povo cresce, essa família vira uma nação, e Deus levanta um libertador, que é Moisés, para retirar esse povo das garras de Faraó do Egito. E aí Deus estabelece, nessa saída, ele dá algumas leis, as tábuas da lei, que nós estudamos na semana passada, sobre as tábuas da lei, mas também ele fala sobre algumas divisões dentro dessa estrutura. Então, você tem ali a Itália, o Mar Mediterrâneo, por aqui mais ou menos o Egito, essa aqui seria hoje, que é a faixa de Gaza, aqui, nessa estrutura aqui, e aí você tem aqui o que seria o território de Israel, mais ou menos, mais um pouco assim por aqui, porque aqui no meio você tem uma divisão aqui do Rio Jordão. Então, o que acontece? Quando você tem essa estrutura aqui, e Deus dá essa terra, então o povo, ele está aqui caminhando no deserto, Deus faz com que eles fiquem 40 anos caminhando no deserto, ao redor dessa estrutura, né, em todo o tempo. Deus estabelece, né, quando Deus dá lá, Gênesis, Êxodo, você tem Números, Levítico, Deuteronômio. Em Levítico, Deus dá essa estruturação desse tabernáculo, estabelece o governo dele sobre o seu povo. Assim como nós somos uma democracia, Israel passa a ser uma teocracia e viver sobre o governo de Deus naquele momento. E aí Deus vai e fala o seguinte: olha, quando chegar aqui na Terra, cada um de vocês vai ter um pedacinho dela. Então, cada um vai ter uma partezinha aqui dividida, e Deus divide lá, dá os marcos para dividir. E diz o seguinte, com exceção de uma única tribo, Deus vai no meio dessa tribo aqui e marca um. E quem é esse um? Esse um que Deus tira aqui do meio, é a tribo de Levi. De Levi. E quem pertence à tribo de Levi? Moisés, Arão e sua irmã Miriam. Então Deus diz, olha, quando chegar na Terra Prometida, todos os seus irmãos aqui, eles vão ter uma parte nessa estrutura, eles vão ter uma parte dessa terra, com exceção da tribo de Levi. Mas, então, como é que a tribo de Levi viveria? Eles viveriam como sacerdotes no meio dos seus irmãos. E aí, a partir daqui, Deus estabelece o sacerdote dos Levítico, ou, como nós falamos hoje, dos levitas, normalmente. E aí, em vez de você ter... vou até trocar a cor aqui. Em vez de você ter
uma terra específica para essas pessoas, né, para essa família, ou para essas pessoas, você tinha eles vivendo no meio dos seus irmãos, como fossem pastores, hoje, numa estrutura eclesiástica, né, levitas, né, obreiros, cantores, enfim. Eles viviam para servir, e eles eram sustentados, basicamente, e única e exclusivamente pelos dízimos e as ofertas que eram levados para dentro da estrutura do tabernáculo e mais posteriormente do templo. Então, quando Deus estabelece isso, Deus fala o seguinte: olha, então a tribo de Levi vai me servir como sacerdote, e dentro como levita na minha casa, e dentro como levita na minha casa, e dentro da tribo de Levi, eu vou separar Arão e a sua descendência, não só para serem levitas, não só para somente serem levitas, mas além de levitas, eles serão, que eles são da tribo de Levi, eles serão sacerdotes. Ou mais especificamente, eles serão sumos sacerdotes. Eles serão uma classe, todos eles eram sacerdotes, mas o sumo sacerdote só viria da descendência de Arão. Então, Arão passa a ter essa linhagem. Então, você tem na tribo de Levi sacerdotes, e dentro da estrutura da linhagem de Arão, sumo sacerdote. E cada filho de Arão, ele gera uma classe da estrutura de sacerdotes. Então, você tem aqui, dentro dessa estrutura, agora você vai ter os coatitas, que quem cuidava dessa estrutura, você vai ter os meraritas, e você vai ter os gersonitas. E cada uma desse grupo de pessoas, né, eles representariam um tipo de serviço no templo. Então, eu não lembro agora exatamente como funciona assim, a divisão, mas eu vou voltar aqui. Como é que funcionava? Então, por exemplo, os coatitas eram responsáveis por levar toda essa estrutura aqui, ó, do templo. Os meraritas, os utensílios. Os gersonitas, a estrutura do santo. Então, cada um deles era responsável por cuidar de uma parte da estrutura do tabernáculo onde Deus oferecia, onde eles ofereciam a Deus os sacrifícios e as ofertas diante do Senhor. Então, a partir daí é estabelecida uma estrutura sacerdotal dentro de Israel que apontava única e antes de mais nada, para o próprio Cristo. Nós tínhamos, naquele momento, né, a estrutura voltada e apontando no futuro para um sacerdócio real, né, para uma estrutura de sacerdócio diferente, né, daquilo que eles viam vivendo até ali, mas um sacerdócio de governo. Então, você tinha, no meio daquela estrutura, aqui, enquanto carrega, né, a Arca da Aliança, que representava literalmente a presença da glória de Deus no meio do seu povo. Então, quando nós temos a Arca da Aliança que manifesta, né, fisicamente dentro da presença do povo, significava que a presença do próprio Deus estava no meio do seu povo durante aquele período. Mas, pastor, por que você está falando isso tudo para falar do sacerdócio de Cristo? Porque tudo isso faz com que, quando nós refletimos essas informações no Novo Testamento, nós efetivamente entendamos o quanto foi profundo aquilo que Deus fez e quanto que Deus vinha de maneira muito clara, muito organizada, obviamente, muito sistemática, preparando tudo para que seu filho unigênito viesse no nosso meio e passasse, né, a ser sacerdote entre nós. Então, essa estrutura era uma estrutura que nós víamos, né, em todo o tempo ali durante a parte do Antigo Testamento, vai rodar, né, efetivamente, ou vai circular toda essa estrutura
em volta do período, né, do Antigo Testamento, ela vai girar em torno dessa estrutura, né? Tanto que nós víamos, né, em muitos momentos, em muitas situações, reflexo, por exemplo, quando você tem a perda, né, da arca, e aí você tem o profeta, né, que cuidava de Samuel, quando seus filhos pecavam e ele não via absolutamente nada, fechava os olhos para aquilo, e quando o povo é derrotado, quer levar da arca, por exemplo, está relatado em Samuel, ele fala, e acabou-se, né, e fosse a glória de Israel, porque toda a glória, toda a manifestação, a convicção, né, do povo de que eles teriam a presença de Deus no meio deles, estava em volta dessa estrutura, porque no centro dela carregava-se a presença do próprio Deus. Tanto que você vai ver lá em Davi, né? Lá em Davi, quando ele se torna rei, uma das primeiras atitudes dele é buscar a arca e trazer novamente para dentro de Jerusalém. E aí já naquele período que nós falamos aqui, né? Quando é construído, né, o templo, né? Salomão constrói o templo, é uma estrutura parecida, né, com essa daqui, porque tem uma diferença, o primeiro e o segundo templo, o segundo templo é bem menor, mas era uma estrutura dessa que era uma réplica, uma projeção do tabernáculo, agora não mais as cortinas, né, como havia aqui nesse processo, né, as cortinas, mas agora as grandes muralhas, agora o santo lugar, o templo era bem mais suntuoso em muitos aspectos, em relação àquilo que eles até então eles tinham experimentado, né? Vamos colocar assim, em relação àquilo que Jesus que eles tinham experimentado enquanto ainda do tabernáculo, né? Então, quando nós vemos toda essa estrutura, nós entendemos, né, de maneira muito clara o quanto importante, o quanto estava no centro da história, tanto de Israel, quanto no centro da história de todo o Antigo e Novo Testamento, essa estrutura que refletia a manifestação, essa é a palavra, a manifestação da glória de Deus. Então, quando nós entendemos como isso era fator fundamental, né, dentro da perspectiva bíblica, né, nós começamos a entender como era importante, como era estabelecido no período de Cristo, essa manifestação dele, principalmente como sacerdote, em relação a tudo aquilo que eles vinham vivendo até aquele momento, né? O povo ansiava, né, por esse sacerdócio, eles vinham sofrendo, né, ao longo do tempo por conta desses falsos sacerdotes, por conta de tudo aquilo que o povo havia sofrido, e aí a exemplo, né, daquilo que havia, por exemplo, no tabernáculo, aqui também no templo, você tinha aqui uma estrutura que era uma divisória aqui, mais ou menos, que você tinha o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, que era onde ficava a Arca da Aliança e a presença de Deus. E nessa estrutura também havia uma grande cortina, né, que separava, que fazia a separação entre o santo lugar, entre a presença real de Deus, manifesta de Deus, e o sacerdote, e obviamente sobre o seu povo. Então, o que eu quero que vocês olhem agora, por que eu estou querendo que vocês entendam isso de tanta forma? Prestem atenção agora que eu vou colocar aqui. A Bíblia, ela fala que quando Jesus, em Marcos, no capítulo, vou colocar em Mateus 27, se não me engano, 27, quando fala que eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, né? Quando Jesus ele manifesta, né, a sua entrega, né, a entrega da sua vida, quando ele morre
na cruz, né, pelos nossos pecados, e ele manifesta a entrega da sua vida, a Bíblia diz que ele solta, né? Diz assim, ó, Marcos 15, mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente a Jesus ouviu o seu brado e viu com que ele morreu, disse, realmente esse homem era o Filho de Deus. Então, grave esse versículo, Marcos 15, 38. E o véu se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E prestem atenção, imagina você ou eu nessa época, né? Vou usar aqui esse esquema aqui. Olha, imagina que essa daqui, vou até falar sobre isso, deixa eu ver se eu consigo riscar aqui na tela, acho que não consigo. Mas vamos supor que, de uma maneira bem simples, tá? Se daqui fosse pastora Tatiana, aqui talvez a Lorena, aqui a Sil, aqui o Léo, aqui o Ezequias com o Ismael, aqui algum outro irmão da igreja, aqui a Priscila, aqui o Lúcio, todo mundo aqui. Prestem atenção o quanto nós estávamos distantes da presença de Deus. O povo ele vivia sistematicamente em volta da presença de Deus, mas olha quantas barreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olha quantas barreiras haviam para que uma pessoa simples, comum, normal, como eu e você, se achegasse até a presença de Deus, experimentasse a presença de Deus. Nessa época aqui, era absolutamente impossível. Porque, além de toda a divisão, e a divisão não era uma separação de Deus para o seu povo, era quase que um manifesto de segurança de Deus para o seu povo. Porque simplesmente não era só uma questão de você chegar. A questão é que se um de nós chegasse, nós imediatamente morreríamos, porque somos pecadores e diante da santidade de Deus, o pecado, o salário do pecado, a execução da justiça do pecado é a morte. Nós vamos ver no Antigo Testamento várias pessoas que morreram por se tocarem a arca, por chegarem na presença de Deus de maneira inadequada, por oferecerem fogo estranho diante do Senhor. Era impossível para cada um de nós termos qualquer tipo de acesso à presença de Deus naquele momento. Era impossível. Você vivia, talvez eu, você, qualquer um de nós, vivíamos aqui sonhando, talvez, entender como somente um homem, uma vez por ano, entendia quando se apresentava diante de Deus aqui e era o sacerdote. Todo o povo esperava que esse homem, uma única vez por ano, entrasse na presença de Deus para ofertar pelos seus pecados. Então, você não tinha acesso direto a Deus, você tinha um intermediador que era o sacerdote entre você e Deus. Você tinha uma série de barreiras, inclusive o seu próprio pecado, que te impedia de chegar até Deus. E você tinha um problema muito sério, nós vamos ver na próxima aula, que era a questão que o sumo sacerdote ele oferecia esse sacrifício, mas era sempre pelos pecados passados. Então, se você entendesse como uma linha aqui, né, o sacrifício que o sumo sacerdote oferecia, ele só cobria efetivamente o pecado do último ano, porque ele oferecia uma vez por ano. Então, só cobria esse período aqui de ano. E para frente, não cobria. E mais para trás, só tinha sido coberto pelo outro. Então, você tinha uma expiação limitada. O sacrifício daquele cordeiro, ele era limitado, ele só cobria a multidão de pecados cometidos. E aí, quando nós entendemos que Jesus ele vem e ele rasga esse véu, Jesus ele rasga o véu. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, no versículo 38, Marcos 15, 38, perdão, que o véu foi rasgado de cima e embaixo. Por que de cima e embaixo?
para que ninguém tivesse dúvida, nem eu, nem você, nem absolutamente ninguém, que quem rasgou esse véu foi o próprio Deus. Ele rasgou de cima para baixo, não foi de baixo para cima, não foi uma ação humana de baixo para cima, mas do alto, de cima para baixo. Deus rasga, através do sacrifício de Cristo, esse véu. E nós passamos a ter acesso agora por um novo e vivo caminho até a presença de Deus. Toda a intermediação é tirada do nosso meio. Nós não precisamos mais de um sacerdote, de um sumo sacerdote. Nós não precisamos mais de pastor, não precisamos mais de ninguém. Você, eu, agora, nesse instante, ao fecharmos nossos olhos, a gente pode entrar na presença, no santo dos, na presença do próprio Deus. Jesus, ele estabelece esse sacrifício e mais, ele fala, enquanto esse sacerdote aqui realizava o sacrifício do cordeiro uma vez por ano, para cobrir somente aquele período de ano, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não só cobre aquele período de tempo, mas ele cobre os seus pecados futuros e os seus pecados passados. O sangue de Jesus, ele é poderoso para cobrir os meus pecados presentes, passados e futuros. Por isso que, a partir de agora, a Bíblia declara que nós temos somente um intermediador entre Deus e o homem, e esse é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele é o sumo sacerdote. E aí você começa a entender o quanto é importante, dentro dessa estrutura religiosa aqui, a gente está estudando o livro de Hebreus, né? Nós falamos sobre o fato de Deus ter falado. Né? Deus poderia ter se calado, mas Deus falou. Deus se manifestou a sua palavra, a sua vontade, o seu tabernáculo, o seu sacrifício, como entrar na presença dele, como ser chegado. Deus falou. Mais do que isso, Deus manda seu Filho, a glória, o resplendor de Deus veio até a nossa presença para ser o quê? O sacerdote de uma vez para sempre, para ser o cordeiro de uma vez para sempre, para arrancar definitivamente tudo aquilo que nos separava da presença de Deus, ele é tirado, é arrancado, não existe mais barreira, não existe mais necessidade, não existe mais véu, não existe mais nada. Agora é somente você e Deus, face a face, na presença do Senhor, através do seu Espírito. A glória de Deus que descia na arca somente pelo Espírito de Deus, a Shekinah de Deus que descia aqui, agora está acessível na sua casa, no seu secreto, nos nossos cultos. É muito profundo tudo aquilo que Jesus realizou como sumo sacerdote, como sacerdote eterno. E por isso você vai começar a entender, a gente vai entrar até na Carta para o Novo Mundo, nisso, no próximo culto, né? Eu já falei sobre Jesus maior que os anjos, que é quem dão as leis. Veja como os anjos estão presentes aqui todo o tempo, né? Da lei, e ele vai abordar que Jesus é maior do que os sacerdotes, porque ele fala, olha, Jesus não era da mesma linhagem de Arão. Jesus não era dessa linhagem aqui humana, falha. Não, ele compara Jesus a Melquisedeque. Aí você vai ver lá em Gênesis 14, né, 28, que Melquisedeque era um sacerdote, né, que aparece literalmente, né, diante de Moisés, de Abraão, né? Gênesis 14, versículo 20. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe o pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito que seja Deus Altíssimo que entregou o Senhor em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Nessa época aqui, a gente está falando em Gênesis, lembra? Eu acabei de explicar aqui sobre essa parte, eu acabei de explicar sobre isso, né? Que nós aqui, nós tínhamos, nessa estrutura aqui, nós ainda tínhamos, né? Se você só vem a receber a lei, todo o Antigo Testamento, a lei, só após Abraão, Isaac. E aqui, achei, Abraão, Isaac, Jacó e Israel, as 12 tribos, a libertação do povo por Moisés, e aí sim eles recebem Número, Levítico, Deuteronômio. Então, e na lei que é estabelecida a questão do dízimo e oferta, mas muito antes disso, um homem chamado rei de Salém, Salém é Jerusalém, chamado Melquisedeque, que significa rei de justiça, se apresenta a Abraão, e ele é maior do que Abraão, porque Abraão oferta dos seus dízimos, Abraão oferta para ele, né? Reconhece ele como sacerdote do Deus Altíssimo, a ponto de dar o seu dízimo a ele. E aí o autor de Hebreus vai falar, olha, Jesus não é
dessa linha aqui de sacerdotes. Jesus não está aqui. Jesus, ele tem um sacerdócio diferente. Jesus, ele é sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, que não tinha descendência, que não tinha uma linhagem, né, física, né, vamos dizer assim, sanguínea, mas ele foi maior do que Abraão, porque Abraão ofertou a ele. Jesus é dessa linhagem. Não é que Jesus é Melquisedeque, Jesus não tem nada a ver com essa linhagem de sacerdócio aqui, caída, corrompida, que deixou a desejar ao longo da história de Israel. Não, ele fala, olha, Jesus é de uma outra linha. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Por quê? Porque Jesus entrou na presença de Deus Pai e ofereceu um sacrifício perfeito. Perfeito. Jesus, ele foi o sacerdote, ele foi o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus era perfeito. E ele se ofertou diante de Deus de uma maneira perfeita, de forma que o seu sangue não cobre somente uma multidão de pecados passados por apenas um grupo de pessoas, mas o seu sangue cobre pecados presentes, passados e futuros, e está disponível para toda a humanidade, para aqueles que creem. De uma maneira que aqueles que creem agora têm em si imputado como justiça por conta de Cristo, são justificados e têm o sacrifício de Cristo imputado como justiça, e agora não tem mais separação entre eles e Deus. Eles têm um novo e vivo caminho até a presença do Senhor. Então, você entender toda essa estrutura daquilo que Deus está fazendo, toda a estrutura do que Deus realizou, do que Jesus realizou ao longo do tempo, como essas coisas foram anunciadas, né, ao longo de... Isso, gente, a gente está falando do Novo Testamento, do Novo Testamento foi escrito o Antigo Testamento foi escrito no período de quase 1.400 anos. Toda a Bíblia em um período de 1.500 anos. E esses 1.400 anos, homens de mais diferentes classes sociais, estudos, anunciaram essas coisas como sendo a profecia daquilo que haveria de acontecer. E Deus fez aquilo que ninguém mais poderia fazer. E eu gostaria de deixar essa reflexão sobre essa aula de hoje para você. Por isso que eu faço muita questão, como pastor da igreja, e a gente sempre vira e mexe, nós retornamos nessa questão, sobre o sacerdócio universal do crente. O Senhor Jesus, ele veio para nos libertar dessa estrutura religiosa de intermediação entre nós e Deus. Você não precisa de mim como pastor para chegar na presença de Deus. Você não precisa de ninguém para intermediar o seu relacionamento com Deus. Nós vivemos hoje num tempo onde os cristãos, os protestantes, eles estão entregando novamente essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus para outras pessoas. Líderes que se consideram profetas ungidos acima das pessoas, acima do bem e do mal, os escolhidos de Deus, a ponto de, se você não está na igreja dele, você não é abençoado. Se você sair da igreja, você vai estar em rebeldia. Se você não contar para ele que você vai no aniversário e ele não te autorizar, você está em pecado. Todo esse sistema sacerdotal, religioso, falido, que fale, no Antigo Testamento só tem uma única propósito: mostrar que o homem é incapaz de se salvar por si mesmo. Nenhuma estrutura religiosa, hierárquica, baseada numa pessoa vai dar certo. O homem sacerdote não foi capaz de salvar absolutamente ninguém. Mas o Senhor Jesus, ele veio para nos salvar e salvar a todos, e transformar cada um de nós em sacerdócio santo, em povo escolhido de Deus. E nós não podemos vender isso. Nós não podemos entregar isso de mão beijada, como tantas e tantas igrejas, tantos e tantos irmãos estão fazendo. Não podemos. Mas, pastor, não tem uma hierarquia na igreja, pastor... Cara, tem, óbvio.
Deus levantou como pastor, como autoridade para ensinar, para ministrar, como eu já fui ensinado, já fui ministrado, como eu fui pastoreado, hoje eu pastoreio, e muitos de vocês pastorearão no futuro. E esse é o ciclo natural do crescimento da igreja. Mas isso não faz de mim maior do que ninguém, não faz de mim mais especial do que ninguém, não faz de mim mais qualificado do que ninguém. Faz só alguém que tem um chamado para o pastoreio, assim como outros para evangelista, assim como outros como profetas, assim como outros como mestre do ensino. São manifestações do Espírito do Senhor no meio da sua igreja. É Deus que distribui os dons conforme lhe apraz. Nós não podemos entregar a pessoas, eu só pego a bênção se o pastor... Não, meu irmão. É você e Deus. O Novo Testamento abre um novo e vivo caminho. O véu foi rasgado. Deus disse para mim e para você de maneira muito clara: sou eu que faço a obra. Eu quero ter um relacionamento íntimo e sincero com você. Não é com você através do Lúcio, não é com você através da Tatiana, não é com você através de qualquer pastor, não, é com você. É você e Deus. É você e o seu secreto. Os cargos ministeriais são uma bênção. Eu acredito na estrutura da igreja, obviamente, para nós ensinar, para nós liderarmos, né? Construirmos, vamos lançar agora o Ministério Conexão, nós temos identidade, os grupos familiares, vamos fazer muitas coisas para o Senhor, para a glória do Senhor. Não por homens, não para homens, e não através de homens. Um dia todos nós aqui passaremos. Eu vou passar, com certeza. Em algum momento, Deus vai me levar, eu vou passar. Mas aquilo que Deus começou a fazer através de cada um de nós, isso vai permanecer para sempre, até que Ele venha. O que nós plantamos hoje na nossa igreja, na nossa comunidade, pode ecoar pela eternidade. Daqui a 100, 200, 300 anos, a nossa igreja, o Léo não vai estar aqui, o Ezequiel não vai estar aqui, o Marcos não vai estar aqui, o Jumael não vai estar mais aqui, a Lorena não vai estar, a Tatiana, o Lúcio não vai estar, ninguém vai estar aqui. Mas aquilo que nós plantamos hoje, cada culto que nós prestamos ao Senhor no domingo, cada decisão que nós tomamos na igreja, cada oferta e dízimos que nós colocamos na casa do Senhor, que bem administrados dão frutos, que nós plantamos hoje, pode ecoar pela eternidade. E outras pessoas serão alcançadas, e outras pessoas serão ministradas, e novos pastores virão, não ao homem, mas a Deus toda a glória para sempre. E é isso que o sacerdócio de Cristo vem nos ensinar. É isso que o sacerdócio de Jesus vem nos ensinar. Que cada um de nós temos um chamado, nós temos uma direção de Deus para as nossas vidas. Jesus foi o sacerdócio perfeito para que nós pudéssemos não ter mais dependência de absolutamente ninguém nas nossas vidas. Não venda isso para ninguém. Tenha respeito, sim, pelos seus pastores, tenha respeito pelas pessoas. Obviamente que Deus nos colocou aqui com um propósito. Mas não tenha idolatria. Não ceda o seu relacionamento para outras pessoas. Não terceirize, essa é a palavra, não terceirize o seu relacionamento com Deus. Porque Deus quer muito mais de você. E Deus tem muito mais para fazer através de nós, juntos, em comunhão com Ele e entre nós. Jesus abençoe a sua noite, que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa entender o quão profundo é aquilo que Jesus realizou na cruz. O véu foi rasgado, 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 rasgado. Não existe mais a menor empecilho para você chegar à presença de Deus. Ah, pastor, mas e o pecado? Confessa. Ah, pastor, mas eu fiz errado? Confessa. Mas, pastor, eu fiz errado. Toma posse do perdão de Deus para sua vida. Pastor, confia no sangue de Cristo. E aí, pastor? E agora segue em frente, meu irmão. Levanta a sua cabeça. Levanta. O passado é passado. O sangue de Jesus cobre o passado. Se arrepende seu coração, volta para os caminhos, estabelece sua relação com Deus e segue em frente. Não existe impedimento. Preste atenção no que eu vou dizer, a única pessoa que pode hoje, impedir de você de se achegar na presença de Deus, de ser cheio do Espírito, de falar em línguas, de ser cheio do poder de Deus, a única pessoa que pode impedir hoje é você mesmo. Mais ninguém. Porque Deus fez a parte dele. Ele rasgou o véu de cima e embaixo e construiu para nós um novo e vivo caminho até a sua presença. Que você seja cheio do Espírito, que você seja cheia do Espírito, porque nós temos uma grande obra e esse é só o começo que nós fazemos. Amém? Jesus abençoe vocês.
Seja bem-vinda, Vanessa. Bem-vinda, querida. Eu vou pedir para o Marcos, você pode orar pela gente, para nós encerrarmos a nossa aula? Essa noite, não sei se você está com o microfone disponível. Acho que o Marcos não vai poder. Alguém pode orar para nós encerrarmos? Alguém que esteja com o microfone? Nós encerrarmos a nossa aula. Amém. Amém? Você veio só para orar, só para abençoar na nossa aula. Glória a Deus. Obreira pronta é isso. Sinceridade obreira pronta. A Sinceridade. obreira está pronta. Tava fazendo as coisas aqui e esqueci, pastor, da aula. Não, querida. Mas seja bem-vinda. Veio pelo que Deus te preparou. Abençoa a nossa aula, em nome de Jesus. Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a casa de cada um nesse estudo, ó Pai, familiares, que o Senhor venha entrando, ó Pai, com teu Espírito Santo, ó Deus, na casa de cada um, na vida de cada um, que essa palavra que foi ministrada nesta noite, ó Pai, venha de encontro nos nossos corações, que ela fique, que nós venhamos transmiti-la, Pai, esse conhecimento, ó Pai, a cada um que vier a nós. Pai, que o Senhor venha abençoando, ó Pai, cada um nesta noite. Aleluia, meu Deus. Que o Senhor venha, Pai, limpando as nossas vestes cada dia mais. Que o Senhor venha arrancando cada carrapicho que tenta pregnar em nossas vidas no dia a dia, Pai. Que o Senhor venha nos capacitando, nos revestindo com teu poder. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Jesus abençoe vocês. Olha, quinta-feira, nosso culto online. Não perca, tem sido uma bênção. Nós vamos lançar os grupos familiares da igreja. Se você não sabe disso ainda, né? Os pequenos grupos, enfim, nós chamamos de Conexão MD. Nós lançamos esse final de semana aqui do nosso ministério, né? Nós vamos começar com em Niterói e São Gonçalo, provavelmente de 1 a 2 grupos em cada localidade. A gente está vendo ainda como é que a gente vai estruturar a logística. Mas se você ainda não viu, eu vou colocar aqui agora no link para que você possa assistir o nosso vídeo de lançamento, e vai ser uma bênção. Nós vamos começar a espalhar a glória dele, está aí no chat, a glória dele por todos os lugares. E você que é membro da igreja, se você tem no coração de abrir a sua casa, de liderar um pequeno grupo, você pode só abrir sua casa, você pode só querer liderar, você pode querer liderar e abrir a casa. Nós vamos avaliar, né, a questão da liderança, obviamente. Vamos decidir isso com o Gabriel e Yasmin, né, que são os líderes também do ministério. Nós temos todo o material para treinamento, está tudo pronto, irmãos. É só bênção. Procure o Gabriel e Yasmin, ou a minha ou a minha esposa, no próximo culto, e aí nós vamos começar esse movimento que vai ser uma bênção, tá? Jesus abençoe a sua vida. Nos vemos quinta-feira, para a honra e glória do Senhor. 31 de agosto, nosso batismo. Jesus abençoe.